O verso 34 diz assim: e aproximando-se, o samaritano, aproximando-se daquele homem ferido, e aproximando-se, atou-lhe as feridas e deitou-lhes azeite e vinho. Por que o samaritano figura a pessoa de Cristo? Percebe as duas coisas que foram usadas para sarar as feridas daquele homem que estava ferido? Azeite e vinho. O vinho que hoje simboliza o sangue, do qual toda vez que nós ceiamos, em que nós tomamos parte do corpo, nós usamos o vinho, que é uma figura diretamente ligada a Cristo. O azeite, que era um dos objetos usados na regeneração do homem durante todo o Velho Testamento. Por isso o azeite e o vinho. Amados, eu não sei como que você tem caminhado, ou por onde que você tem andado, e o que você tem buscado para sarar as suas feridas, as suas dores, e os males que têm acontecido, eu não sei, mas se você deixar com que Cristo faça isso, Ele tem um remédio correto para você. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não precisamos ir à igreja, não. Você precisa ir, é uma ordem bíblica que você congregue. Nós temos de estar aqui, mas você não depende. Cristo já fez isso tudo por você. Cristo já te tirou da estrada, já te colocou no lugar certo de novo. Você já está num contexto de bênção novamente. Você já está em Jerusalém novamente. Porque é isso que acontece no final da parábola, e eu sei que você conhece ela. Amados, aquele samaritano, ele aponta para Cristo de várias formas. Os judeus, por exemplo, eles não se davam com os samaritanos. Vocês também devem se lembrar disso. Eles não se davam. E por que eles não se davam? Porque lá atrás, amados, o filho de Salomão, Roboão, depois de Roboão, houve a divisão da nação, e Samaria passou a ser a capital do Reino do Norte. Lembra disso? Só que Samaria, eles foram levados cativos pelo império da Síria. E a Síria, o rei Ciro, o rei da Síria, ele tinha uma conduta. Ele pegava uma nação que ele levava escravo, e ele misturava aquele povo com outras nações para desconfigurar aquela nação, e eles perderiam a força. Ele queria disseminar aquela nação na realidade, e isso aconteceu com os samaritanos. Por isso que os judeus olhavam para eles e diziam: vocês não são judeus, vocês são misturados. Vocês não são judeus, por conta desse episódio lá atrás. Veja algo, dentro do contexto que nós estamos colocando aqui. Para os judeus, os samaritanos eram gentios. E para os gentios, os samaritanos eram judeus. E dentro desse contexto, o samaritano, ele era desprezado pelo judeu e desprezado pelo gentio. Quando Cristo veio aqui, amados, o que aconteceu com ele? Ele foi desprezado pelos gentios, e ele foi desprezado pelos judeus. Percebe o porquê do samaritano? E o porquê que Cristo vai discorrendo uma parábola? Ele estava tentando mostrar para aquela pessoa como que ele ama alguém, para dar o exemplo de como você deve amar o seu próximo. Mas ele fala em poucas palavras todo o projeto salvífico de Deus, só para dizer o quanto que ele ama alguém. E para que eles pudessem entender, ele faz toda uma ilustração para que houvesse essa compreensão, e ficasse hoje de exemplo para nós de como que eu e você devemos amar o nosso próximo. O fato de ser um samaritano também aponta para Cristo, porque já que o samaritano, ele tinha uma mistura consigo, quando Cristo veio, amados, ele veio para trazer união. Ele veio para unir os povos entre si, e veio para unir os povos a Deus novamente. Esse era o propósito salvífico de Cristo. Em Efésios capítulo 2, verso 12 ao 16, eu vou ler aqui, não precisa abrir para a gente adiantar. Diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo. Essa é uma palavra dirigida por Paulo aos gentios que estavam em Éfeso. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranham as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei e os mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos esses homens com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. Percebe que o samaritano, ele tem essa característica, tinha dos dois nele, de acordo com os judeus. Por isso um samaritano. Cristo estava tentando dar uma resposta, trazendo uma ideia de união. A ideia hoje, então, amados, não é você apenas perceber que você tem que amar o seu próximo, é você perceber o quanto Deus amou você, e o quanto Ele já te libertou, e tudo que Ele já fez por você. Você está vivendo num contexto que não é um contexto de bênção. Amados, é necessário que os nossos olhos se abram, para que a gente entenda que a bênção de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, a felicidade que eu e você temos com Deus, não está atrelada às circunstâncias que eu e você vivemos aqui. Nós somos vencedores, independente do contexto que hoje nos cerca. Se eu tenho um emprego ou não tenho um emprego, eu sou um vencedor. Se tem doença na minha casa ou não tem doença na minha casa, eu sou um vencedor, porque o fato da minha vitória não está atrelado a essa realidade, está atrelado àquilo que Cristo fez na cruz. O meu nome e o seu nome já está anotado lá. Você venceu. Não importa o que o diabo faça aqui, nós já fomos socorridos nessa estrada. Você não está mais jogado, largado na beira do caminho, ferido. Você já foi socorrido. Amém? Amados, quando a gente fala da questão do sacerdote, de um modo bem resumido, lembra comigo, de Adão até Moisés, nós tínhamos sacerdotes. Mas ainda não havia a lei, não havia sido instituído a tribo, mas nós tínhamos sacerdotes. Eram os patriarcas, eles sacrificavam pela família. Veja que eles praticavam o ofício do sacerdote, mas claro que isso não podia salvar, não pôde resolver a vida deles. Depois que entrou o período de Moisés até Cristo, então já tinha uma tribo instituída, já tinham sacerdotes lá que intermediavam, que tentavam fazer e ajudar o povo da maneira que foi instruído. Mas perceba, esses sacrifícios estavam sendo recorrentes sempre, todo dia tinha que fazer um novo sacrifício, porque eles não poderiam trazer uma solução de fato para o povo. Por isso que quando Cristo fala do sacerdote, do levita, Ele diz, está todo mundo descendo, porque o homem não tem capacidade para se livrar do contexto difícil, para se livrar da condenação do inferno, e nem das circunstâncias difíceis que nós vivemos aqui. Eu e você não temos capacidade para fazer isso. Nós precisamos de Deus. Então Cristo dá uma demonstração de como que nós devemos amar. Cristo demonstra que existe uma incapacidade humana para poder se encontrar suas soluções, e Ele está dizendo novamente para aquele povo, só existe um caminho que pode sanar a sua tristeza, que pode tirar a sua dor, que pode um dia te salvar. É só Cristo que pode fazer isso. Somente Ele pode fazer isso. Sabe de uma coisa? Já que nós vivemos num tempo em que os patriarcas eram sacerdotes e não puderam fazer nada, e depois de Moisés até Cristo, os sacerdotes que surgiram também não puderam fazer nada. Então eu digo, qual é o tempo que eu e você vivemos agora? Quem é o sacerdote que agora intercede por nós? Eu sei que todos nós somos sacerdotes, eu sei, mas isso cabe em um contexto diferente, dentro do que nós estamos falando aqui. Quem é o sacerdote? É Jesus. Ele é suficiente ou não? Ele bastou ou não? Ele bastou. Sabe o que ele fez? O samaritano olhou aquele homem doente, pegou ele, colocou sobre o animal e levou até uma hospedaria, uma estalagem, e levou ele lá. E disse naquela estalagem, olha, fique com ele.
e cuide dele. E cuide dele. Amados, por inúmeras vezes essa hospedaria, ela é tipificada nessa parábola como sendo a igreja de Deus, que somos nós. Mas aí eu pergunto, então a igreja tem condição de cuidar? A igreja tem condição de resolver? Se você trouxer o seu problema para mim hoje, eu poderei resolver o seu problema hoje, como pastor, talvez representante da igreja? Eu poderia? Não. Se você trouxer o seu problema para mim, eu vou orar com você e vamos ter fé. Mas eu poderia, eu por mim mesmo posso, a igreja por si pode, o obreiro, o diácono, o levita, alguém pode? Nós não podemos, amados. Agora perceba o detalhe da parábola. Jesus fala assim, o samaritano, né? Fala assim, eu vou deixar ele aqui, e a ordem é, cuide dele. Mas ele diz assim, vou deixar com você 2 denários para você poder cuidar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você vamos cuidar, mas não são com os nossos recursos, não é com a minha capacidade ou com a sua capacidade, é com a de Cristo, é com os recursos dele. Então, se você vier a mim hoje, eu não tenho nada para te oferecer, mas se eu falar com você em nome de Cristo, um milagre pode acontecer na sua vida, porque não sou eu o recurso que ele deixou. E quer saber, antes disso alcançar o seu próximo, ele alcançou a sua vida. A sua vida, você tem autoridade no nome de Cristo para colocar o seu joelho no chão e declarar a sua bênção e vivê-la hoje. Você tem autoridade para tal, porque Cristo já tirou você da estrada, colocou você no lugar da estalagem e deixou o recurso necessário para você se manter sarado, curado. Isso já foi feito por nós. Isso já foi feito por nós. E olha o que mais ele diz na parábola, para a gente concluir aqui. Olha o que mais ele diz na parábola. Ele diz, tome aqui 2 denários para você cuidar dele. E ele fala assim, se você gastar alguma coisa além disso, eu te pago quando eu voltar. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o recurso é de Deus, é Deus quem faz a obra, é Deus quem opera o milagre, é Deus quem coloca no nosso coração o desejo de buscá-lo. Tudo é Deus, mas existe uma pequena parte que é nossa, é a decisão. É dizer para Deus, eu permito que o Senhor venha, que o Senhor opere em minha vida, eu permito ser um canal, eu quero, eu desejo. Deus só precisa que eu e você queira. Então veja, essa é a parte que eu e você poderemos gastar a mais. Sabe o que vai acontecer lá no final, amados? Porque tal como Jesus, o samaritano, ele deixou ele lá, e ele partiu, e ele diz, eu vou voltar, porque ele é a figura de Cristo. Ele diz, eu vou voltar, e ele diz, se você gastar alguma coisa, eu vou te pagar. Amados, há uma recompensa para o seu esforço, para o seu empenho, para a sua dedicação. Existe uma recompensa separada, guardada para você, está na mão de Deus. Ele só precisa que você persista até o fim, não desista. Há uma recompensa para você, é sua, uma coroa que é sua, um lar que é seu. Nessa parábola, Cristo discorre todo o plano da salvação, como eu falei. Então, amar o seu próximo é o ensinamento da parábola, e eu não quero tirar esse foco da parábola, mas mesmo Cristo se deu o trabalho de explicar com cautela como que ele ama, o tamanho do amor dele, do cuidado dele, de tudo que ele fez. Amados, nós devemos amar o nosso próximo, mas entenda uma coisa, Deus ama você de um modo incondicional, não há palavras para descrever.
Por que eu digo isso? Porque eu sei que assim como eu, você também por várias vezes se sentiu só, desamparado, jogado na estrada, ferido, machucado, roubado. Não, amados, não mais. Um dia nós estivemos lá, não mais. Onde nós estamos agora? Na presença de Deus. A glória ainda não o é de modo em que os nossos olhos possam ver, mas ela já o é pela fé. Onde nós caminhamos agora? Na presença de Deus. Onde que eu e você habitamos agora? Na glória de Deus, no reino de Deus. Como isso é possível? É possível pela fé. É só você crer e tomar posse, porque essa é a sua realidade. É o que Deus tem para você. Você crê dessa forma? Amém? Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos do louvor podem se achegar. Nós já vamos encerrar. Fique de pé, amados, no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Se você puder, cubra a sua cabeça. Repita comigo uma oração, de olhos fechados, cabeça curvada. Repita comigo uma oração. Diga: Senhor Jesus. Mais alto, diga: Senhor Jesus, hoje eu compreendo quem eu sou e a minha necessidade. Hoje eu compreendo quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fez. Hoje eu entendo o tanto que o Senhor me amou, e eu entendo aquilo que o Senhor fez naquela cruz. Diga: eu te aceito. Diga mais forte: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Diga: eu renuncio hoje todo o meu pecado e entrego a minha vida nas tuas mãos. Fique de olhos fechados. Talvez você entrou hoje nesse lugar, talvez você nunca tenha feito essa oração na sua vida. Você a fez pela primeira vez. Se essas palavras expressaram o desejo do seu coração, eu vou pedir para que você aí no seu lugar, aí onde você está, você levante a sua mão bem alto e nós vamos orar por você. Louvado seja o nosso Deus. Temos uma irmã aqui ao meio. Alguém pode, por favor, aproximar respeitando a distância e orar com ela? Levante a sua mão bem alto para que a gente possa conhecê-lo. Nós vamos orar por você hoje. A sua vida pode mudar hoje. Você pode sair hoje dessa estrada, desse lugar onde você está. Você pode sair desse lugar onde há dor, onde você foi ferido, saqueado e roubado. Você pode hoje ser restituído de tudo aquilo que te foi tirado e voltar a habitar na presença de Deus, daquele que te criou. Se essa oração expressou o desejo do seu coração, erga sua mão bem alto. Enquanto os irmãos ministram a canção, a igreja esteja em oração. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos pelo teu amor infinito, Pai, que está sobre a nossa vida. Nós não merecíamos isso, Pai. Nós não merecíamos isso. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos isso. Mas o Senhor nos amou
Senhor nos levou de volta, nos entregou tudo de volta, o Senhor nos salvou. Teu amor é infinito. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre a Sua igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa. Que a Sua graça esteja sobre todos nós, que nós possamos entender hoje, Pai, que nós já fomos cuidados, fomos tratados, que o Senhor já fez tudo por nós. Nós vivemos em um contexto de bênção novamente. Nós vivemos num tempo em que o sacrifício foi feito, o sacrifício que é suficiente, ele já foi feito. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendicemos por isso, Pai. Ó Deus, recebe essa vida em Sua presença. A nossa irmã que hoje te aceita como Senhor, como Salvador, que ela possa viver dias novos e uma nova realidade, Pai. Que aquilo que o Senhor iniciou hoje seja concluído na vida dela, que os passos sejam outros agora, que o pensamento seja mudado, que haja fortalecimento e que haja cura do Senhor sobre a vida dela. Em nome de Jesus, nós a colocamos diante da Sua presença e te louvamos, te bendizemos. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, e Tu continuas salvando e libertando o Seu povo. Aleluias. Leva-nos em paz, ó Deus, para as nossas casas. Guarda-nos em Sua presença. E que nada do que nós temos vivido contigo, ó Deus, enquanto estamos juntos como corpo, seja esquecido, mas que nós possamos nos lembrar, viver, praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amado, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, amém? Louvado seja